Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química. Hoje nós teremos mais uma aula para a segunda série. Nessa aula nós falaremos um pouquinho sobre termoquímica. Então nessa aula nós vamos resolver exercícios que envolvem o cálculo de termoquímica, o cálculo de entalpia. Então vamos à aula. Primeiro exercício, resolvi trazer uma questão de Enem e nessa questão nós vamos ter o seguinte. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, o que traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus do metano, do butano e do octano. Então temos na tabela a energia, a entalpia envolvida na queima do metano, CH4, do butano, C4H10 e do octano, C8H18. Já já nós vamos voltar nessa tabela. A questão segue e diz o seguinte: à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, então, o metano representativo do gás natural, do gás com efeito de petróleo, ou seja, o butano representante do gás com efeito de petróleo, e o octano representante da gasolina. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é. Então, vamos entender o que a questão quer saber. A questão quer saber da gente o seguinte: se nós queimarmos metano, butano e octano, quem vai produzir mais calor por mol de CO2? E aí nós precisamos lembrar o seguinte: nas aulas anteriores nós vimos, na termoquímica, que uma reação de combustão, quando nós temos um combustível orgânico derivado do petróleo, que é no caso do gás natural, do butano e do octano, então o gás natural representado pelo metano, o butano representado pelo GLP e o octano representado pela gasolina, nós temos combustíveis. Então a queima total desses combustíveis, a combustão completa, ela sempre vai produzir CO2, gás carbônico e vapores de água. Então eu preciso de um comburente, que é o gás oxigênio, e esse comburente vai reagir com o combustível e vai produzir gás carbônico e água. O que a questão quer saber? Quem vai produzir mais calor? Tão simples, basta você lembrar que em uma reação de combustão, a quantidade de CO2 produzida corresponde à quantidade de carbonos. Então, se o metano só tem um carbono, ele vai produzir 1 mol de CO2. Se o butano tem 4 carbonos, ele vai produzir 4 mols de CO2. Se o octano tem 8 carbonos, ele vai produzir 8 mols de CO2. Então, para nós sabermos o valor exato de cada quantidade de calor, basta você pegar a quantidade de calor fornecida na tabela e dividir pela quantidade de carbonos, pela quantidade de CO2 produzida. Então, o metano vai produzir 890, o butano vai produzir 719 e o octano vai produzir 683,8 kJ por mol de CO2 formado. Então, nós vamos ter como gabarito a letra A, certo? Então, qual é a letra A? A letra A, ele quer saber a ordem crescente. Então, gasolina, que é o octano, o GLP, que é o butano, e o gás natural, que é o metano. Então, nessa ordem, nós vamos ter uma maior quantidade de calor produzida por combustível queimado. Então, vamos à próxima questão. Na próxima questão, nós temos um gráfico. E esse gráfico, ele representa o caminho reacional. Então, eu tenho o meu reagente formando um produto. A energia no reagente ela é de menos 170 kJ/mol. A energia no produto é de mais 400 kJ/mol. Nesse tipo de reação, basta que você determine a variação de entalpia. E como que é feito isso? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, a quantidade de calor envolvida no produto menos a quantidade de calor envolvida no reagente. Desse modo, nós saberemos se a nossa reação é endotérmica ou se a reação é exotérmica. Vale lembrar
que quando a variação de entalpia é positiva, é maior que zero, nós temos uma reação endotérmica, ou seja, ela vai absorver calor. Se essa variação de entalpia for uma variação de entalpia negativa, nós teremos uma reação exotérmica, ou seja, ela vai liberar calor. Então vamos perceber a resolução da nossa questão. Então nós temos ali a variação de entalpia, ΔH, temos a entalpia final menos a inicial, que pode também ser substituída por entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente, entalpia final, entalpia do produto mais 400, menos a entalpia do reagente, que é menos 170. Perceba que aqui tem um joguinho de sinal, então muito cuidado com esse joguinho de sinal, menos com menos é mais. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então nós temos uma variação de entalpia de mais 570 kJ/mol. Logo, temos uma reação endotérmica, pois a variação de entalpia é positiva. Logo, nosso gabarito, letra B. Vamos à próxima. Na próxima questão, temos uma reação mais completa, e nessa reação nós temos os valores fornecidos das entalpias. Então o que nós iremos fazer aqui? Substituir os valores dentro da nossa equação. E qual é a nossa equação quando se fala em variação de entalpia? Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vale lembrar também que os reagentes se encontram do lado esquerdo da seta e os produtos se encontram do lado direito da sua seta. Reação do metano, menos 74,8. Do tricloreto de metila, aqui, ó, menos 134,5. Do ácido clorídrico, menos 92,3. Perceba que nós não temos a quantidade de calor do gás cloro, né? Você deve lembrar, nas aulas anteriores, que o gás cloro é uma substância simples. E substância simples, a quantidade de calor envolvida em uma reação é zero. Por isso, a questão não coloca esse valor na tabelinha, no quadro, para a gente ver. Tudo bem? Então vamos à resolução. O que temos aí? O primeiro passo é nós calcularmos a entalpia dos produtos. Olha só, quem são os nossos produtos? CH3Cl e 3HCl. Energia do CH3, do CHCl3, menos 134, mais 3 mols de ácido clorídrico. Perceba na reação que nós temos 3 mols de ácido clorídrico. Então é necessário pegar essa quantidade de calor e multiplicar por 3. Isso vai ser menos 276,9. Sinais iguais, ó, a gente soma e conserva o sinal. Então a entalpia dos produtos, menos 411,4. O segundo passo é determinar a entalpia dos reagentes. Perceba que o Cl2 não tem valor. Se ele não tem valor, ele é zero. Por que ele é zero? Porque ele é uma substância simples. Então, a entalpia dos reagentes é apenas a quantidade de calor envolvida no metano, que é menos 74,8. Perceba que eu não multipliquei o metano por nenhum valor. Por que eu não fiz isso? Porque na reação só tem 1 mol de metano. Perceba aqui na tela, ó, só tem 1 mol de metano. Ah, professor, mas não tem um número aí na frente. Pois bem, quando não tem nenhum número na frente, nós subentendemos que esse número é 1. Tudo bem? Então, descobri a quantidade de calor envolvida no produto e descobri a quantidade de calor envolvida no reagente. Agora, basta aplicar a minha equação, que é a variação de entalpia, ΔH, é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, nós vamos ter a entalpia do produto, menos 411,4, menos da fórmula, a entalpia do reagente, que é menos 74,8. Menos com menos, mais. Então, nós vamos ter agora, ó, sinais diferentes. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. A nossa variação de entalpia, então, é menos 336,6 kJ/mol, evidenciando, então, que nós temos uma reação exotérmica, pois a variação de entalpia é negativa, pois o nosso ΔH é menor que zero. Então, o nosso gabarito, letra D. Vamos a mais uma? O alumínio é utilizado como redutor de óxidos num processo denominado aluminotermia, conforme mostra a equação química. Então perceba que na equação nós temos 8 mols de alumínio metálico reagindo com 3 mols de óxido de manganês
produzindo 4 mols de óxido de alumínio mais 9 mols de manganês. Então observe na tabela que nós temos os valores das entalpias envolvidas no processo. Perceba que nós não temos a variação de entalpia do alumínio, nem a variação de entalpia do manganês, porque são substâncias simples. Substância simples, variação de entalpia, 0. Então nós não precisamos utilizar os valores. Segundo a equação acima, para obtenção do manganês, a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin em quilojoules é de quanto? Então vamos ver a resolução. Vamos lá. Qual é o primeiro passo então? Calcular a entalpia dos produtos. Perceba ali que nós temos a variação de entalpia do óxido de alumínio, que é menos 1.667,8. Como são 4 mols, multiplicamos por 4. Não precisa se preocupar com o manganês, pois ele é 0. Logo, nós teremos uma entalpia de menos 1.671,2 kJ. O segundo passo é calcular a variação de entalpia do reagente. Perceba que o alumínio é 0, pois é uma substância simples. Então, a entalpia dos reagentes vai ser 3 vezes o valor do óxido de manganês, pois são 3 mols. Então, nós vamos ter uma variação de entalpia de menos 4.155,9 kJ/mol. O terceiro passo, então, é aplicar a equação a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Na entalpia do produto, nós vamos ter menos 6.671,2 menos 4.155,9. Sinais ali iguais, nós vamos fazer um joguinho de sinal, vai ficar positivo, então vai ter um positivo e um negativo, subtrai e vamos ter o sinal do maior. Logo, a nossa variação de entalpia é menos 2.515,3 kJ/mol, evidenciando então, mais uma vez, uma reação exotérmica. Vamos a mais uma questão. Variação de entalpia do fenol. O fenol é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação. Então tem-se a equação na tela. E que as entalpias de formação do CO2 e da água valem, respectivamente, menos 395, menos 286, isso a 25 graus. O que a questão quer que a gente faça? Que a gente determine a variação de entalpia do fenol. Então vamos à resolução. Primeiro passo, nós já temos a variação de entalpia da reação, 3.054 kJ/mol. Segundo passo, calcular a variação de entalpia do produto. 6 mols de CO2, então 6 vezes menos 395, mais 3 mols de água, então 3 vezes menos 286. Somando os valores, nós vamos ter uma entalpia no produto de 3.228 kJ/mol. Então, o terceiro passo é só calcularmos a entalpia dos reagentes. Como o gás oxigênio é uma substância simples, o valor é 0, beleza? Então perceba o seguinte, entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Entalpia da reação menos 3.054 igual a entalpia do produto menos 3.228, nós vamos encontrar então a entalpia do reagente. Só isolar, trocar a variável de lado e nós vamos ter menos 3.228 mais 3.054. Valores diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então nós encontramos a variação do fenol, que é menos 174 kJ/mol. Dessa maneira, nós descobrimos então a variação de energia para o fenol, pois a reação já era uma reação exotérmica, porque a questão já deu para a gente a variação de entalpia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vocês encontrarão mais materiais e exercícios a respeito dessas aulas e das anteriores. Então, até a próxima. Tchau, tchau.